Oi pessoal, vou explicar o que é radiano. Radiano é uma unidade de medida de ângulo. A palavra radiano vem do latim raio. Temos um raio. Se eu marcar outro ponto, só que agora B, forma um arco. Temos outro raio. Só que entre essas duas, o A e o B, temos um arco. E esse arco com dois raios forma... Só que entre o A e o B, temos esse arco, que agora ele é S. Associado ao arco S, temos um ângulo alfa. Eu peguei o caderno para ficar mais fácil. Então, depois de tudo que eu falei, o que é a definição de radiano? Radiano é se esse comprimento desse arco S for igual ao raio, que se forma um radiano. Agora eu vou explicar uma situação mais complexa, uma conversão mais complexa. Ou seja, 5 vezes π dividido por 12, que é igual a 5 vezes 180, que é o valor de π dividido por 12. Se a gente parar para perceber, na situação problema, temos divisores, que é o número 12 e o número 18, são divisores por 6. Então, tem como a gente simplificar a nossa conta para ficar mais fácil. Então, aqui seria 5, né? Se 6 vezes 3 dá 18, aqui a gente pegaria 30. O zero a gente tira daqui e arrasta para cá. A gente pegaria o 30 e 6 vezes 2 é igual a 12. Então aqui seria 2. Se a gente parar para ver ainda, tem como a gente simplificar mais um pouco. Que vai ser a metade, né, de 5 vezes 30 dividido por 2. A metade vai ser, que é igual a 5 vezes 15. A gente não vai copiar o 2, né? Porque vai ser... Como vai ser metade mesmo. Metade de 2 é 1. Então a gente não vai nem utilizar o 12. Então a gente vai fazer 5 vezes 15. 5 vezes 15, 75. E essa é a conversão de 5 vezes π dividido. No exercício 29, pede para a gente pegar uma folha sulfite e marcar um ponto e traçar uma circunferência no centro desse ponto. Depois, trace um raio na circunferência unindo o ponto O ao ponto A da circunferência. No meio de R, que seria o raio. Com um pedaço de barbante de comprimento exato ao R, coloque encurvado sobre a circunferência, iniciando em A.
Marque na outra extremidade o ponto B. E repita o processo até o ponto G. Ligue cada um dos pontos ao ponto O. Ai, meu Deus. Depois, com um transferidor, meça cada um dos ângulos.
Agora, você sabe dizer a que unidade de medida tais ângulos equivalem? Sim, milímetro. A outra é: qual é a medida do ângulo GOA? Doze graus. No 30, é perguntado o que podemos dizer sobre a divisão da circunferência por meio da medida do seu raio. Podemos dizer que 6 raios equivalem a uma circunferência, ou seja, 6 raios de 55 graus equivalem a uma circunferência. Na letra A, é perguntado quantos ângulos iguais cabem dentro de uma circunferência. Cabem 6 ângulos de 55 graus. Na letra B, pergunta que nome eu sugiro para o arco de medida de um raio. Eu sugiro o raio da circunferência. Então, gente, eu vou ler e explicar o exercício 31. Quantas unidades da nova medida de ângulo aprendida cabem ao ângulo raso? Ou seja, um ângulo de 180 graus. O ângulo de 180 graus equivale a 1 radiante π. Agora B. Quantas unidades da nova medida de ângulo aprendida cabem ao ângulo de 270 graus? Se o ângulo de 180 graus equivale a 1 radiante, o ângulo de 270 graus equivale a 2/3 π. Oi, professora. Eu vou explicar o exercício 32, que está pedindo transformar graus em radiano. Eu peguei um exercício do livro, que é esse 150. Então, eu vou transformar ele. Primeiro, você vai fazer 180 multiplicado por x, que vai ficar aqui igual a 150π. Depois disso, você vai isolar o x. Vai ficar x igual a 150 dividido por 180. Então vai ficar essa fração. Depois você vai simplificar essa fração. Aí você vai fazer 150 dividido por 2, que vai ficar 75. E você vai fazer a mesma coisa com 180, que vai ficar 90. Depois disso você vai fazer uma nova divisão, só que com o número 3. Ou seja, vai ficar 175 dividido por 3, que vai ficar igual a 25, e a mesma coisa com 90, que vai ficar 30. E assim que se transforma graus em radiano.